A gente come, a gente coloca na boca a comida, né? E a gente vai mastigando, aquela comida é engolida, ela chega até o nosso organismo e nos dá a força que a gente precisa para a gente continuar com vida, com fôlego. A palavra do Senhor é alimento para a nossa alma. Então, nessa noite, você que está aqui nessa noite, né, aproveita esse momento para digerir a palavra. Escute a palavra, deixe ela chegar no seu coração. Peça ao Espírito Santo que te ensine a digerir ela, entendendo a voz dele naquilo que aqui será ministrado nessa noite. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo, lá em Romanos capítulo 11, versículo de número 33 até o versículo de número 36. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, do versículo 33 ao 36. O tema da nossa mensagem nessa noite é a razão do nosso louvor. Então, gostaria que você pudesse, junto comigo, ouvir a voz de Deus aqui nessa passagem. Romanos, capítulo 11, do versículo 33 ao 36. Amém? Diz assim, meus irmãos, a palavra do nosso Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Mais uma vez, vamos orar ao nosso Deus. Meu Senhor, Tu que conhece o nosso coração, que conhece a nossa fraqueza, Tu sabes que somos pó, e nós reconhecemos isso muito bem, e é por isso que nós estamos aqui, Deus, diante do Senhor para Te pedir socorro, para que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra. Socorro, Senhor, para que possamos, ao ouvir cada palavra aqui que será lida e explicada, o nosso coração Deus, se encha de adoração e louvor pelo que Tu és, Senhor. Tu és Deus sábio, Tu sabes tudo o que fazes, Tu és soberano sobre todas as coisas, e o nosso coração reconhece isso muito bem. E nós queremos ouvir a Tua voz na Tua palavra nessa noite, para Te adorar ainda mais. Tenhas misericórdia de mim, Senhor. Tu sabes que sem Ti eu não posso fazer nada. E eu Te peço, Deus, ajuda-me e que Tua igreja seja edificada. Esse é o desejo do nosso coração. Assim eu Te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês já notaram, mas como é bom a gente conversar com um crente sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho do Senhor. E você já notou como é que é o fim, como é que termina uma conversa entre dois servos de Deus que falam sobre o Evangelho, que falam sobre a bondade de Deus revelada no Evangelho? Meus irmãos, quando meditamos em tudo que Deus fez para nos salvar, o fim é sempre louvor, o fim é sempre gratidão a Deus. Não tem como meditarmos no preço que Jesus pagou por nós lá naquela cruz, sem que no final digamos, Senhor, muito obrigado. Porque o que Tu fizeste naquela cruz foi por mim, na minha fraqueza, no meu pecado. O Senhor decidiu me amar, sendo eu um pecador. Ele nos amou, meus irmãos, e não foi só da boca para fora. Ele não nos amou dizendo apenas uma palavra distante de nós. Ele veio até nós, Ele se encarnou. A sua encarnação foi uma grande humilhação para Ele. O Deus cheio de glória, o Deus infinito, decide se tornar um ser finito, pequeno, e tomar a forma de servo, para morrer em nosso lugar, para dizer para mim e para você o quanto Ele nos ama. Meus queridos irmãos, ao meditar no Evangelho, ao ouvir tudo o que Deus fez por nós e ainda faz por nós, não tem como nós não adorarmos ao nosso Deus. O conhecimento do amor de Deus, Ele nos enche de louvor pelo Seu nome. Só aqueles que não conheceram de fato quem Deus é e o que Deus fez por ele, é que não consegue adorar a Deus.
é que não encontra uma razão para abrir os seus lábios e entoar ao Senhor cânticos de júbilo, cânticos de alegria. Aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, o que nós vemos é o apóstolo Paulo, depois de ter exposto todo o Evangelho, em que consiste o Evangelho, ele termina o seu Evangelho em adoração ao Senhor. Alguns estudiosos chamam isso de doxologia. É uma adoração, uma exaltação à majestade de Deus. Depois de ter mostrado tudo o que Deus fez por nós, Paulo termina assim, como acontece comigo e com você, quando nós começamos a falar sobre as coisas de Deus, sobre o amor que Deus tem por nós. Mas antes de nós nos determos aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, eu queria dar um voo panorâmico com vocês, em que mensagem é essa que o apóstolo Paulo ele nos mostra aqui em Romanos, que ele termina no capítulo 11, dando graças a Deus, exaltando a sabedoria de Deus e o conhecimento de Deus. Nós poderíamos passar muito tempo expondo aqui, capítulo por capítulo, e nos deleitando em tudo que o nosso Deus fez por nós. Mas eu quero apenas dar um voo com você, antes de nós adentrarmos aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Meus irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E Paulo começa então aqui a sua epístola mostrando e dizendo: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Em Romanos capítulo 1,16, é assim que Paulo começa mostrando o Evangelho. O Evangelho não é um Evangelho que depende da força dos homens. É o Evangelho que revela o poder de Deus. Aquilo que o poder do homem não pode fazer, aquilo que o poder do homem é fraco demais. Deus é poderoso e faz por nós. O apóstolo ele não se envergonha disso. E ele vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder. Ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte: eu não tenho por que ficar acanhado em falar do poder de Deus. Porque quando eu falo do que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, o que eu manifesto é o poder do nosso Senhor. O que Ele está fazendo e que fez e que nenhum homem pode fazer, com toda a sua força e com toda a sua inteligência, homem algum pode fazer. É por isso que Paulo diz aqui no capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho. O Evangelho que ele prega é o Evangelho que traz sobre ele a glória de Deus. É o Evangelho que nos permite contemplar o poder de Deus na cruz do Calvário. Na época de Paulo, para os judeus e para os gregos, o Evangelho era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Os gregos olhavam e diziam: que razão, não há lógica imaginar o Deus infinito aqui encarnado entre nós. E o pior, não há lógica olhar naquela cruz e ver um homem morrendo e ver nele a salvação. Aí Paulo diz: pela fé, Deus estava nos dando essa salvação. Porque Deus não depende da sabedoria do homem. Porque Deus se revela de forma poderosa e o que crê pode enxergar, pode ver o que Deus fez por nós. Meus irmãos, todos os seres humanos estão dentro de um mesmo cesto de pecado. Paulo vai continuar na sua epístola mostrando que não há um justo sequer. E esse argumento de Paulo, isso que Paulo vai nos mostrar no capítulo 3, ele vai nos mostrar para que a gente entenda de fato em que consiste o Evangelho. Eu lembro que assim que aceitei o Evangelho, eu percebia que muita gente não entendia, inclusive eu, antes de aceitar o Evangelho, não sabia bem do que se tratava. Porque o Evangelho, essa palavrinha, consiste em boa notícia. Boa notícia. Mas eu perguntava, por que é boa notícia? Por que é boa nova? Para que nós entendamos a boa nova, é importante que a gente entenda a nossa condição. No capítulo 3 de Romanos, então, Paulo passa a argumentar para os seus leitores em que consiste a condição dos seres humanos. E eu queria que você observasse comigo o capítulo 3, versículo 10 e 11. Paulo diz assim: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O que é que Paulo está nos mostrando aqui, meus irmãos? Que olhando para a raça humana,
Olhando para os homens, não há um justo sequer. Pastor, mesmo eu que dou esmola, que cuido daquele carente, mesmo eu que tenho com todas as minhas forças buscado viver em piedade, Paulo aqui coloca todos nós numa mesma cesta, num mesmo cesto de pecado. Como diz aqui na nossa região, como farinha do mesmo saco. Somos todos pecadores. E nós precisamos entender essa condição, porque entendendo que somos pecadores, é que nós perceberemos, irmãos, como a vinda de Cristo, a revelação de Cristo, o poder que se revela em Cristo Jesus, é uma boa notícia para nós. Ela não é uma má notícia, ela é uma boa notícia. Porque eu sou pecador, porque eu não busco a Deus no meu coração naturalmente, se pudesse, rejeitaria, lançaria Deus para longe cada vez mais. Mas Deus decide nos amar. Paulo então conclui no capítulo 3, versículo 23, dizendo o seguinte: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em algumas traduções dizem assim: todos pecaram. Todos aqui é todos os homens. E não há um justo sequer, todos pecaram. E a glória de Deus já não pode ser vista no homem, porque o pecado está lá. Paulo nos coloca nessa situação. E quando nós ouvimos então essas palavras de Paulo, nós sentimos, de certa forma, um certo desespero. Porque a consequência do pecado é o juízo de Deus. Porque na nossa condição de pecado, sem um meio para a nossa salvação, a consequência é a ira, o juízo de Deus sobre nós. Paulo diz: todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Para receber, meus irmãos, a boa nova, a boa notícia, é preciso conhecer a real condição do ser humano. Como é que você se julga? Como é que você se vê? Como é que você se avalia? Você é bom demais? Você se acha forte demais, capaz de agradar a Deus? Essa semana eu recebi um vídeo, alguém mandou um vídeo para mim, de um canal aí de TV, em que tinha um programa LGBT, e 2 homossexuais ensinando como criar crianças, como criar filhos. E um dizia para o outro o seguinte: a criança deve ser livre para escolher o caminho que ela quer. E eu conversava com uma pessoa e dizia: olha como é que a coisa é, olha o grande equívoco. A natureza de uma criança é boa, é tão boa que ela é capaz que na sua pouca idade tomar uma decisão extremamente importante para ela, que diz respeito à sua sexualidade. Meus irmãos, isso é um grande equívoco. Quando o homem se afasta de Deus, ele deixa de compreender quem ele é. Ele deixa de compreender quem ele é. E quando ele deixa de compreender quem ele é, meus irmãos, aí é trevas. Aí o homem vai de mal a pior. Nós que temos filhos sabemos muito bem. Ainda na tenridade, nossos filhos estão lá com mentira. Ainda criancinhas já estão lá manipulando, né? Estão lá com aquele choro manipulador para tentar fazer com que nós façamos a vontade delas. E se nós não tivermos uma visão correta de quem nós somos e de quem é o ser humano, nós não entenderemos a boa notícia que Deus tem para nós. Eu não quero que você, em hipótese alguma, fique desesperado nessa noite. O que eu quero é que você entenda a sua condição e o remédio que Deus trouxe para a tua condição. E quando você contemplar o que Deus trouxe para a tua condição de pecado, você vai abrir os seus lábios e dizer: Senhor, muito obrigado. Você vai dizer, como Paulo disse: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Você vai ser capaz de dizer isso, porque você sabe da sua condição. Meus irmãos, se nossas obras nos condenam, se a nossa condição é uma condição de pecado, estamos na nossa condição natural apodrecendo diante de Deus, porque somos pecadores, o que nos resta fazer? E aí Paulo não nos deixa sem resposta. Lá no capítulo 5, versículo 1, observe aí Romanos, acompanhe na sua Bíblia, Paulo diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: Deus é justo, a lei de Deus é justa, Deus demanda de nós
o caráter dele que está revelado na sua lei. De maneira que quem não alcança a justiça dele está sobre o juízo dele. Mas aí Paulo diz o seguinte: nós somos justificados mediante a fé. Isso quer dizer, em outras palavras, o seguinte: que pela confiança, pela fé que temos em Cristo Jesus, nós agora estamos quites diante da lei de Deus. Porque o que nós não poderíamos fazer por conta da nossa condição de pecado, Jesus faz por nós. O que é confiar em Cristo Jesus? O que é se alegrar no Evangelho, se não saber o que recebemos em Cristo Jesus? A justiça de Deus, a justiça que nós não poderíamos cumprir, Cristo cumpriu por nós. E uma vez que somos e que fomos justificados por Deus, agora nós temos o quê? Paz com Deus. Agora você não está distante de Deus. Agora Deus te chama para estar debaixo do cuidado dEle. Agora você não é mais uma criatura de Deus. Você agora é filho e filha de Deus. Você está na família de Deus através de Cristo Jesus, porque Jesus te justificou. Você, em outro momento, em outra hora, quando estava distante de Cristo, você estava sem a glória de Deus, mas agora os teus pensamentos, o teu corpo, o que tu faz, reflete Cristo Jesus, porque o teu coração agora serve a Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, quem pela fé recebe a dádiva de Deus está livre de toda condenação. Condenação. Deixa eu lhe lembrar aqui uma coisa: o seu inimigo e o meu inimigo, ele vive ao nosso derredor. Ele não cessa, ele não cochila, ele não dorme. E uma das armas mais poderosas que o diabo tem contra a tua vida é a acusação. É usar dos teus deslizes ainda nessa vida, porque ainda continuamos, pecando, o pecado ainda está em nós, ele só será eliminado mais à frente, mas nós cometemos pecado. E o diabo, muitas vezes, ele pega os nossos pecados e fica nos acusando, como o nome dele diz, Satanás, acusador. Ele fica dizendo: olha, Deus não te ama. Ele diz: todo o seu trabalho, tudo que você está fazendo, toda essa abnegação que você está tendo por amor a Cristo não vai valer de nada, porque tu é pecador, tu é pecadora. E naquele dia do juízo, quando Deus se revelar, você vai ser condenado. É isso que o diabo diz. Ele diz isso de várias maneiras. Ele fica remoendo dentro de você, lembrando a você coisas que você fez no passado. Ele fica tentando colocar um fardo extremamente pesado sobre você. Ele fica lembrando: olha, Deus quer a perfeição e você não é perfeito. E você toma sobre si um fardo extremamente pesado. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: a boa notícia de Deus para nós é que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo, então, no capítulo 8, diz aos seus leitores: não há mais condenação. E não há mais condenação porque aquele sangue derramado na cruz do Calvário sofreu o castigo que era nosso. Deus, Ele nos amou lá naquela cruz de uma maneira que Ele sofreu ali a zombaria dos homens. Ele foi abandonado por Deus por amor às nossas vidas, para nos livrar da ira de Deus, do juízo de Deus. Então Paulo diz: não há mais condenação. E quando nós entendemos isso, meus irmãos, isso é libertador. Sabe por quê? Porque o diabo já não tem mais força contra nós. O que é que o diabo pode fazer contra você? Se você pode mostrar para ele o Evangelho e dizer: Jesus morreu por mim, Jesus sofreu por mim. O que é que o diabo pode fazer contra você? Se você já pode baixar a cabeça no travesseiro e dizer: meu Deus, muito obrigado, porque naquela cruz, toda dor, toda vergonha, o Senhor foi transpassado pelos meus pecados. Então o diabo já não tem poder sobre você. Você entende agora por que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Porque a verdade do Evangelho é libertadora. A verdade do Evangelho quebra as cadeias, as algemas que o diabo muitas vezes usa para nos maltratar. E Paulo então diz no capítulo 8, versículo 1, não há mais condenação. Essa é a proclamação que Paulo aqui está anunciando.
Paulo escreveu aos romanos com o propósito de apresentar o seu evangelho. E uma vez que os romanos entendessem o evangelho que ele estava proclamando, os romanos pudessem ajudar ele na obra missionária, podendo contribuir com o ministério dele para que ele pudesse chegar até a Espanha e lá pregar esse evangelho. E Paulo fala aqui na sua epístola para uma grande maioria de judeus, né? Descendentes por sangue de Abraão, né? E quando Paulo então chega no capítulo 11, esse aqui é um dos capítulos mais misteriosos que nós temos na epístola de Paulo aos Romanos. Misterioso porque tem muita coisa aqui que Paulo não deixou mais claro para nós. Então, quando a gente lê o capítulo 11 de Romanos, a gente tem que ter aí um certo desconto e pedir ao Senhor, dá-me paciência para quando chegar no céu, o Senhor lá me explicar algumas coisas aqui. Mas eu queria que você entendesse, irmãos, finalmente aqui, que Paulo ele vê algo surpreendente no plano de Deus, no Evangelho. Tudo isso que eu apresentei aqui a vocês é o Evangelho, é a essência da mensagem que nos traz aqui nessa noite para adorar a Deus. O que Deus fez por nós, quebrando as nossas cadeias, nos livrando da condenação. Mas Paulo agora tem um problema diante de si, que é a questão da aliança que Deus fez com Israel. Deus fez uma aliança com seu povo Israel. E aí vem a questão, se nós, basta que creiamos em Cristo Jesus, como fica a aliança de Deus com Israel? Meus irmãos, por meio então do endurecimento de Israel, Deus alcança os gentios. Paulo vai mostrar o que é que Deus está fazendo com o endurecimento dos judeus. Entenda aqui, endurecimento dos judeus, aqueles que escutam o Evangelho, que ouvem acerca de Cristo Jesus, mas não se rendem a Cristo Jesus. Estes têm o quê? O coração endurecido. Endurecido. E algum judeu poderia perguntar o seguinte: se a salvação é por Cristo, quer dizer então que Deus rejeitou o seu povo Israel? Que Deus não tem nenhum compromisso com o povo com quem Ele firmou a aliança lá no início de tudo? Meus irmãos, Paulo vai apresentar o seguinte argumento: Deus endureceu o coração de Israel para que os gentios fossem alcançados. E uma vez que esses gentios, que aí inclui a mim e a você, porque nós não somos judeus, somos gentios, uma vez que fomos alcançados e estamos adorando a Jesus como o Messias, o Cristo, Senhor da nossa vida, os judeus estão sendo enciumados para se renderem a Cristo Jesus como Senhor. Paulo então vai explicar que a conversão dos gentios de nossas vidas está dentro dos planos de Deus, porque Deus está levantando um povo que vai gerar ciúme no coração dos judeus. E aí, como ele diz aqui em Romanos capítulo 11, versículo 26, né, para que todo Israel seja salvo. Aqui entra um grande mistério. Quem é esse todo Israel aqui? Esse todo Israel é Israel como nós temos hoje, a nação de Israel lá. São aqueles descendentes de Abraão por meio do sangue. Quem é este Israel aqui? Eu sou tendencioso a acreditar que esse Israel aqui diz respeito a todos aqueles que serão salvos. Ou seja, Israel diz respeito a todos os eleitos que estão lá em Israel, nação, e que estão também entre os gentios espalhados pelos mundos. Deus tem um tempo, Deus tem uma quantidade, Deus tem um grupo que Ele vai salvar, e quando todo Israel será salvo, então assim Ele estabelecerá o seu reinado. Acreditamos então que Ele voltará, e voltará para estabelecer aqui novos céus e nova terra. Esse Evangelho, irmãos, descortina para nós duas coisas de Deus. Primeiro, a sabedoria de Deus. Olhamos para o que Deus faz em Cristo Jesus, e nós, meu Deus, eu não tenho forças, mas Deus proveu de uma forma sábia um meio para a minha salvação. E não foi um meio que depende do que eu faço, mas daquilo que Ele faz. Então Paulo olha para isso e diz que Deus sabe. Mas Paulo também se descortina para ele a misericórdia de Deus, porque Deus vê a nossa condição. Deus sabe de cada pensamento que passa na nossa mente. A palavra nem sequer
chegou aos nossos lábios, Ele já sabe do que nós vamos falar. Os pensamentos, Ele conhece cada um deles, Aqueles que nem a pessoa mais íntima sua conhece, Deus conhece, porque Deus conhece os pensamentos dos homens. Deus sabe até o que nós faremos amanhã, e mesmo assim decidiu nos amar. Deus vendo que amanhã talvez venhamos a pisar na bola, mas Ele decidiu nos amar. E o que é que Paulo vê nisso? A misericórdia de Deus. Irmãos, o que dizer diante da maneira como Deus providenciou então a nossa salvação? O que nós hoje, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, ao contemplar essa salvação de Deus, como agir de forma correta diante disso? Nós só podemos dizer que mensagem maravilhosa, quanta sabedoria, Senhor, uma sabedoria que não depende da inteligência dos homens, uma sabedoria que não foram 2, 3, 4, 5, 10 que se sentaram e disseram, nós vamos planejar um meio para a salvação. Uma sabedoria que é graça, porque é Deus nos dando, nos se revelando, nos fazendo conhecer a vontade dEle. Meus irmãos, quanta sabedoria, os planos de Deus são superiores, como disse o profeta Isaías, lá em Isaías 55, versículo 9, acompanhe na sua Bíblia, veja o que o profeta diz, ele diz assim, Isaías 55, versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo, o pensamento de vocês é dessa existência, é rasteiro, fica aqui nesse tempo, mas o meu pensamento, diz o Senhor, está distante, como vocês estão aqui do céu. Meus irmãos, Ele está dizendo aqui, vocês precisam apenas me adorar e me louvar, porque os meus pensamentos são superiores aos pensamentos de vocês. Vocês pensam numa maneira de resolver os problemas de vocês, mas os meus pensamentos são mais altos do que os de vocês. E a gente pode testemunhar isso, né, irmãos? A gente pode testemunhar isso primeiramente na cruz. Quem imaginaria que Deus se encarnaria neste mundo para tomar a nossa dor, para sofrer em nosso lugar? Quem poderia imaginar isso, irmãos? Quem poderia imaginar que Deus, ao invés de olhar para pecadores e expulsá-los de sua presença, Deus provê um meio para nos levar à presença dEle? Quem poderia imaginar que Deus iria nos dar uma salvação que simplesmente coloca em confusão a mente natural, porque a mente natural diz o seguinte, eu preciso fazer isso, ser bom, dar esmola, procurar viver bem, para que Deus me aceite. Eu estou dando um discipulado à nossa congregação lá em Calumbi, e uma das novas convertidas, elas disseram o seguinte, eu perguntei a elas sobre a quebra da aliança, e aí ela disse bem assim, agora, como é que está a nossa situação? Aí ela disse o seguinte, pastor, a minha situação eu acho que está boa, porque eu estou procurando, né, fazer as coisas direitinho. Depois que eu aceitei o Evangelho, né, eu estou entendendo que eu preciso ser uma mulher melhor para o meu esposo. Né? Quem convive comigo percebe que Deus está me levando a fazer boas ações. E eu achei muito sincero aquilo ali da irmã. E de fato, a gente deve deixar de fazer isso. Mas a base, o fundamento da nossa salvação não está nas nossas obras. O homem natural é quem pensa assim. Não precisa ser crente, vir para uma igreja, nem ler a Bíblia para você chegar a essa conclusão de que Deus quer que você seja bom para Ele lhe receba. Mas o problema não é o meio, o problema não é você entender isso, o problema é que você e eu não somos capazes de fazer isso. Este é o nosso problema. Então eu disse àquela irmã, olhe para Cristo Jesus. Porque o Evangelho não é o que você pode fazer para chegar a Deus, mas o que Deus fez por você para te levar para Ele. Você, na sua condição natural, está em pecado, mas Deus te leva para Ele através de Cristo Jesus. E aí a gente entende o que Deus está dizendo a Isaías.
os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Diz Deus, né? Você pensa no âmbito do homem natural. Eu estou falando das coisas infinitas, das coisas grandiosas, que você não sabe nem um triz. Meus queridos irmãos, eu queria agora olhar mais de perto com vocês. Então, o louvor que Paulo vai fazer, vai entregar a Deus, aqui no capítulo 11, do versículo 33 ao 36, que foi o texto básico que eu li com vocês inicialmente. Tudo o que eu disse até agora é o que Paulo mostra na epístola aos Romanos. E quando ele chega no capítulo 11, então, ele vai bradar em louvor. Ele vai terminar escrevendo ali através daquele amanuense, dizendo a ele, olha, coloque aí, exalte a grandeza de Deus, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Ele está aqui, eu imagino Paulo empolvoroso, com seu coração transbordando de louvor e de gratidão, e dizendo, Senhor, Tu fazes coisas que eu não consigo entender, mas Tu és sábio, Tu és soberano em tudo o que Tu fazes. Então eu queria que você agora olhasse mais de perto comigo aqui, esses 4 versículos. Primeiramente, Paulo ele começa exaltando a profundidade da riqueza. Ele diz, ó profundidade da riqueza. O que é que ele está querendo aqui nos mostrar no início desse texto? Que a graça do Evangelho, irmãos, está tão profunda que o homem não pode alcançar. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, esse conhecimento está na maior profundidade do oceano, ninguém pode chegar lá, ninguém pode chegar lá. E ele está falando aqui das nossas limitações. Ele poderia dizer em outras palavras o seguinte, o homem pode nadar, pode usar submarinos, o homem pode mergulhar abraçados e tentar chegar lá na profundidade, mas ele não vai alcançar. Ele não vai alcançar. Você está entendendo que riqueza nós temos ao compreender o Evangelho? Compreender esse plano que Paulo anunciou do capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos, como isso é profundo. E Paulo agora está adorando e louvando a Deus e dizendo, ó profundidade das riquezas. Meus irmãos, Deus é misericordioso para conosco e nos dá conhecimento da sua salvação. Que privilégio! Que privilégio! Eu estou falando para você que tem um Espírito e consegue se alegrar com a boa notícia do que Deus fez por você. Quando nós contemplamos a misericórdia de Deus por nós, nós só temos que dizer, Senhor, como é profundo o Teu Evangelho. Como na minha mente, Senhor, eu nunca parei para perceber isso, mas o Senhor fez, o Senhor me deu conhecimento. Então Paulo agradece ao Senhor. Paulo exalta a grandeza desse conhecimento. A sabedoria e o conhecimento de Deus, irmãos, estão revelados em Cristo Jesus. Na cruz do Calvário, o que é que estava acontecendo ali? Lembro-me quando aquele filme do Mel Gibson foi lançado e muita gente foi para o cinema, né? Porque era um filme que retrata, né, o sofrimento de Jesus de uma forma bem sanguenta mesmo, né? Bem sangrenta, melhor dizendo. Era sangue e era uma coisa dolorosa de se ver tudo ali. E muita gente assistiu aquele filme e depois de ter assistido, chegou à seguinte conclusão. Foi uma bela peça cinematográfica. Outros disseram, ele sofreu demais. Outros disseram, foi injusto o que ele sofreu. Poucos conseguiram enxergar a real mensagem de tudo que Jesus sofreu. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se você consegue enxergar o sofrimento de Cristo, no sofrimento de Cristo, a sabedoria que Deus revela para você, agradeça a Ele, viu? Porque esse conhecimento não é um conhecimento meramente intelectual. Ninguém pode enxergar as coisas de Deus, ninguém pode conhecer e experimentar a riqueza do Evangelho sem que o Espírito esteja em nossos corações. Então nós somos privilegiados quando nós entendemos a real mensagem da cruz. Pastor, que mensagem é essa que estava na cruz? O amor de Deus. O amor de Deus.
O amor de um Deus que olha para você e para mim e vê todos os nossos pecados. Sabe da mentira que a gente falou essa semana. Contemplou já diante de si toda mentira, todo ódio, toda ira, toda inveja que paira em nosso coração. Viu as vezes que o nosso coração cedeu a outros deuses aqui, fazendo das coisas dessa existência algo que nos dê sentido, quando o que deve nos dar sentido é o próprio Deus. Deus viu tudo isso, mas lá naquela cruz Ele não voltou atrás. Quando Jesus no Getsêmani fazia sua última oração e olhava para o que estava reservado para Ele, Ele disse: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas se não, que seja feita a Tua vontade. Que seja feita a Tua vontade. Mesmo, Senhor, sabendo que eu vou sofrer por pecadores, mesmo sabendo que eu vou sofrer pelo que ela e por aquilo que Ele fez e vai fazer, Senhor, eu não abro mão, eu não volto atrás. E Jesus então vai para a cruz e morre por mim e por você. Você consegue ver essa mensagem que Deus mandou para você? Você consegue enxergar em Cristo Jesus mais do que um sangue sendo derramado, mais do que um homem ali sofrendo de forma injusta? Meus queridos irmãos, é um grande privilégio. É por isso que Paulo diz: ó profundidade. Porque este conhecimento, este amor que temos por Cristo, a partir da mensagem que Ele nos revela, só Deus é quem pode dar. Homem algum pode chegar às profundezas desse conhecimento. É Deus quem dá o entendimento, meus irmãos. É Deus quem nos faz enxergar isso. Paulo ainda continua dizendo que Deus não aprendeu de ninguém. Esse evangelho que ele revelou não foi ensinado pelos homens. Ele a todos dá conselhos e de ninguém toma. Se bem que vez ou outra a gente encontra crente querendo dar conselho a Deus, né? Eu acho que a maneira da gente encontrar isso muitas vezes está nas orações. A gente às vezes está orando, ensinando Deus a fazer as coisas, né? A gente está lá numa situação difícil e a gente diz: Senhor, tem que ser assim, assim e assim, como se Deus fosse um menino que precisava de conselhos para poder se conduzir corretamente. Mas Paulo vai dizer no versículo 34 o seguinte: pois quem conheceu a mente do Senhor? É uma pergunta retórica. Eu e você somos capazes de perscrutar os pensamentos de Deus, de saber o que é que Deus está pensando? Nós não somos, meus irmãos. Nós deveríamos simplesmente cair prostrados e dizer: Senhor, Tu sabes o que fazes. Senhor, eu não sou maior do que o Senhor, nem conheço o Teu entendimento. Como, meus irmãos, como é saudável reconhecer a nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Porque só assim a gente vai adorar a Ele corretamente. A gente não vai adorar a Ele corretamente com o coração orgulhoso e dizendo: eu sou bom, meus planos são bons. Paulo pergunta: quem conheceu? Pois quem conheceu a mente do Senhor? E ele ainda pergunta, repetindo num paralelismo aqui: ou quem foi o seu conselheiro? Ele está dizendo o seguinte assim: quem foi que chegou a Deus e disse: olha Deus, para Tu salvar João, Maria, Leonardo, Tu vai ter que agir assim, viu? Se houvesse alguém capaz de instruir a Deus, Deus deixaria de ser Deus. E este alguém, ou isto, seria maior do que Deus. O que Paulo está nos levando aqui a contemplar a grandeza de Deus. Deus não tomou conselho de ninguém, e a todos Ele dá conselho. O que Paulo está dizendo é: o evangelho que nós conhecemos é um evangelho que veio exclusivamente de Deus. Não foi o homem que ensinou a ele, não foram os sábios desse mundo, não foram os inteligentes desse mundo, mas foi Deus que nos deu o conhecimento do que Ele fez por nós. Meus queridos irmãos, o poema que Deus escreveu em Cristo nos mostra que a sabedoria humana é incapaz de conhecê-lo, e conhecer o seu amor sem o auxílio do Espírito. O plano de Deus para a nossa salvação não é aceito pelo entendimento natural. E não basta você ir muito longe. Basta simplesmente você conversar com alguém que não conhece o Evangelho. E você vai perceber que a mente humana é incapaz de compreender as coisas de Deus.
É como se o ouvido estivesse tampado e a palavra chega, bate, ela escuta o som da voz de quem está falando, mas não penetra o coração. Às vezes, o homem natural, ele até consegue raciocinar, como você está raciocinando o que eu estou falando aqui nessa noite. Você está pensando, você está analisando cada frase, cada palavra que eu estou dizendo, mas isso não é suficiente para o conhecimento do Evangelho. Porque o que você está entendendo precisa descer ao coração. E os 45 centímetros mais distantes que existem, estão aí, entre a sua mente e o seu coração. Você contempla tudo isso que Deus revela de você? Você viu o que Deus manifesta em Cristo Jesus? Você vê o que Deus revela, a foto que Deus apresenta de você mesmo no Evangelho? Mas o seu coração continua servindo a outro Deus. Você continua amando mais as coisas desse mundo do que a Deus. Você continua escravizado pelo pecado, porque o pecado continua como Senhor da sua vida, e você percebe, então, que você não tem o conhecimento de Deus. Que o que você tem, na verdade, é compreensão de algumas frases, de algumas proposições que são afirmadas acerca de Deus. Meus irmãos, ele continua então dizendo no versículo 35, observe aí na sua Bíblia, que Deus ele não deve nada a ninguém. Meus irmãos, o Evangelho é o Evangelho que todos se tornam devedores de Deus e Deus não deve nada a ninguém. Um certo bispo aqui do nosso país escreveu um livro, Exija os seus direitos. Eu acho que ele não leu, né, aqui o que o versículo 35 diz assim: ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído. Eu lembro que um tempo atrás tinha gente até que cantava assim: restitui, eu quero de volta o que é meu. Não era assim? O pessoal aí do louvor deve lembrar, né? Como? Como? Ele está dizendo aqui que ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, quem foi que veio antes de Deus para dizer: Senhor, está aqui, vai lá, faz o que tu tem para fazer? Ninguém, irmãos. Ninguém. E deixa eu dizer uma coisa mais: a nossa salvação é por graça. Graça. Ele não faz esperando das tuas obras, porque o trabalhador, quando trabalha, ele faz do seu patrão um devedor. Ninguém trabalha para Deus, porque Deus não deve nada a ninguém, porque Deus já nos deu tudo o que nós necessitamos para a nossa salvação, e mais do que isso, Ele continua conosco, cuidando da nossa vida. Meus irmãos, quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Agora deixa eu abrir aqui um ponto. No capítulo 9, versículo 15, Paulo diz o seguinte, lembrando um texto lá do Antigo Testamento, em que Deus se revela a sua misericórdia, e eu queria que você pudesse entender esse texto. Ele diz assim: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Quem é que diz isso? Deus. Deus está dizendo: eu sou livre para derramar misericórdia e ter compaixão de quem eu quero. Sabe por quê? Porque eu não sou devedor de ninguém. Às vezes a gente encontra pessoas que acham que Deus tem que aceitar ele ou ela, porque estão fazendo tanta coisa boazinha, né? É tanta coisa boa que a gente está fazendo que Deus não pode, né? Deus não pode me rejeitar. Porque eu dou esmola, porque eu tenho feito obras de caridade, porque eu tenho me envolvido em ações sociais, eu tenho me desgastado nisso, naquilo outro. Meus irmãos, Deus não deve nada a ninguém. E Ele tem misericórdia de quem Ele quiser. De quem Ele quiser. Meus irmãos, diante de tudo isso, Deus se revela como soberano e livre para agir como Ele quer. É o nosso Deus. Eu estava no seminário sábado retrasado,
e tinham 3 alunas lá, em um dos seminários que eu dou aula. E eu estava fazendo uma análise do capítulo 9 a 11 de Romanos. Meus irmãos, a reação daquelas irmãs foi uma reação muito maravilhosa, porque elas disseram o seguinte: pastor, onde é que está esse Deus? Esse Deus que é tão grande que a gente fica assustado diante da grandeza dele. Sim, pastor, por que está faltando nos púlpitos esse Deus? Porque as pessoas estão mais atrás da resolução dos seus problemas existenciais, ao invés de se prostrarem em adoração a esse Deus infinito, que ninguém conhece a mente dele, esse Deus que é tão profundo em suas decisões, que por mais que nós busquemos, nós não iremos encontrar. E aquelas irmãs começaram a chorar dentro da sala de aula. E eu fiquei extremamente tocado, irmãos, com aquilo ali. Eu fiquei triste ao mesmo tempo, porque é lamentável que os púlpitos estejam perdendo, irmãos, essa reverência diante do Senhor. Os púlpitos estejam centralizando tanto aquilo que nós queremos, que Deus se tornou algo secundário, irrelevante. Deus se tornou só como um instrumento para a satisfação dos desejos existenciais, e não um lugar onde nós ouvimos Deus e nós nos prostramos diante do Senhor. E se Ele quiser nos abençoar, Ele abençoa, e se Ele também não quiser ali nos abençoar, Ele não vai nos abençoar, e nós continuaremos dizendo: Senhor, Tu és Deus. E a gente acha que Deus, Ele é tão pequeno que cabe dentro da nossa caixinha, e é por isso que a gente não cai em reverência diante da presença dEle. Porque a gente acha que Deus vai sempre funcionar daquela forma, e muitas vezes não funciona daquela forma. Eu lembro de um dos casos mais difíceis que aconteceu aqui na igreja para mim, e eu vou falar para vocês. Uma irmã que hoje não está mais conosco, ela perdeu o marido depois de 15 anos volta para casa. Havia abandonado ela e a filha. 15 anos depois o marido volta para casa do nada. E quando o marido chega em casa, a filha cheia de revolta, adolescente, revoltada. Por que o senhor não veio logo e tal, cheia de perguntas, sem respostas. O pai passa um tempo, aproximadamente uns 2, 3 anos, e ele era um homem trabalhador, foi consertar um caminhão ali na descida daquela descida, quem vai chegando em João Pessoa, ali em Bahia, à noite, 11 horas da noite, o homem entra debaixo do caminhão, ajeita o caminhão, cumprindo sua profissão. Quando ele desce do caminhão, vem outro caminhão e pô! Estraçalha ele. Aí, quando eu soube disso, entrei em contato com a família, fui conversar com a adolescente. E a pergunta que ela me fez foi: por que Deus tirou? Em todo lamento, aquela jovem dizia, porque às vezes a gente não sabe lamentar, a gente tem um livro da Bíblia, Lamentações, que nos ensina, irmãos, a lamentação. Sabe o que é a lamentação? É você se dirigir a Deus com toda dor e sofrimento, derramar-se diante do Senhor e questionar ao Senhor por que não há um sentido naquilo que está acontecendo. Por que tamanho sofrimento? E aquela jovem se lamentava diante de mim: que Deus é esse? Meu pai passa 15 anos distante, quando ele chega aqui, em pouco tempo, ele morre. Que Deus é esse? Ela entrou em revolta, ela ficou revoltada contra Deus. Eu acho que foi um dos casos mais difíceis que eu encarei, porque ela continuou revoltada. E a única coisa que eu pude dizer àquela pessoa foi o seguinte: olha, eu não sei, porque Deus é maior do que o meu entendimento, porque Deus não cabe na minha caixinha. Agora tem uma coisa, eu não consigo entender, mas Deus é que dá sentido a todo sofrimento, toda luta que nós passamos. Se nós não conseguimos entender o que está acontecendo agora, a gente pode descansar e dizer: Deus está no controle, e um dia o sentido chega. Um dia as pontas se ligam. Entenda bem isso, um dia as pontas se ligam.
E você vai entender por que as coisas aconteceram como aconteceram. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque o nosso Deus está para além do nosso entendimento. Deus está para além do que nós podemos entender. Então Paulo termina dizendo, tudo é dele, por meio dele e para ele. No versículo 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo está dizendo agora, olha, tudo é para Deus, tudo encontra seu sentido e seu propósito em Deus, é por meio dele, a salvação não é por meio de ninguém, é Ele quem dá, é Ele quem resgata, é Ele quem salva, é Ele quem é dono de tudo. Então Paulo termina dizendo, a Ele seja a glória para sempre. Amém. Meus queridos irmãos, diante da sabedoria desse Evangelho, devemos adorar ao nosso Deus pela sua grandeza. E eu espero que nessa noite você aqui tenha contemplado um pouquinho daquilo que Deus é. Não sou capaz de dizer toda a grandeza de Deus, porque sou finito para falar de um Deus infinito. Tal conhecimento, porém, deve resultar em algumas atitudes de louvor, que eu gostaria que você ouvisse para nós irmos para casa e nessa semana pudéssemos então entender isso direitinho. Em primeiro lugar, louve a Deus pela riqueza que Ele te deu em Cristo Jesus. Não saia daqui achando que você é pobre. Talvez você não tenha até tantos recursos materialmente, financeiramente, mas você é a pessoa mais rica do mundo, se você entender o Evangelho. Porque o Evangelho é o maior bem, a maior riqueza que alguém pode receber. Meus irmãos, você tem o conhecimento que ouro e prata não podem comprar. Deus soberanamente abriu os teus olhos e te fez ver o amor dele por você. Agradeça a Ele essa semana pela riqueza que você recebeu em Cristo Jesus. A conta do banco deve estar no limite, quem sabe até já entrou no cheque especial. Mas para com Deus você é rico. Você é rico. Além disso, louve a Deus pela superioridade dos planos dele para você. Quem poderia imaginar o Evangelho? Quem poderia imaginar o meio que Ele proveu para a nossa salvação? Porque os planos dele são superiores aos nossos. Deus é Deus, você é você. Você nunca adorará a Deus da forma correta se você não entender que diante dele você não passa de um grão de areia e Ele é um ser infinito. Eu quero que você entenda isso, para quando você louvar a Deus, abrir os seus lábios para o Senhor, você saiba para quem ou com quem você está conversando, com quem ou a quem você está louvando. Não diminua Deus, não diminua, tenha reverência diante dEle, porque que Deus diz ao seu povo lá na lei, não usarás o nome do teu Deus em vão. Porque a gente deveria conhecer quem é Javé, quem é o Javé, o Eu Sou, a quem nós nos dirigimos. Essa semana, louve a Deus pela superioridade dos planos dEle, porque Ele tem muitas coisas que você não vai entender. Como aquela jovem, vai ficar perguntando e não vai ter uma resposta. E nessas horas você vai ter que dizer como Jó, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Eu falava do que só conhecia de ouvir falar. Era assim que Jó falava. Depois de tudo que passou, então ele diz, mas agora os meus olhos te veem. Meus queridos irmãos, por fim, louve a Deus, porque Ele age em todas as coisas para cumprir os seus planos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele está em todos os lugares. Ele vai estar com você lá na sua casa essa semana, vai estar com você no seu trabalho, vai estar com você lá no ônibus apertado, quando você estiver lá em direção ao trabalho. Ele vai estar lá. E Ele vai usar cada momento e cada circunstância para que o plano dEle se cumpra na tua vida. Nada vai escapar dos propósitos dEle. Ele vai usar cada detalhezinho lá no teu trabalho. Sabe, até aquele tom de voz que você vai ouvir, que vai talvez deixar meu cabisbaixo, faz parte do plano de Deus.
Ele age sobre todas as coisas para cumprir o seu plano. Ele está em todos os lugares e nossa vida está nos planos dele. É Ele quem dirige os nossos passos. Dirige, irmãos, está conduzindo a direção da nossa vida. E no fim, nós veremos que Ele nunca saiu do volante da nossa existência. Nós é que muitas vezes olhamos e dizemos assim, eu acho que Deus me esqueceu de mim. Eu acho que Deus deixou a coisa correr solta. Deus não age assim. Portanto, meus queridos irmãos, louvado seja o Deus da nossa salvação. A Ele toda glória, a Ele toda honra, hoje, para sempre. Amém. Fiquemos de pé, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Ele está aqui, o nosso Deus, Ele está diante de você. Agradeça e louve a Ele por tudo que Ele te deu. Meu Pai, eu te louvo, Senhor, porque Tu és o nosso Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, a nossa prepotência muitas vezes. Às vezes queremos, Senhor, que o Senhor faça como queremos, mas Tu és o Deus, Senhor, e nós somos criaturas. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, nos ensina a Te temer, nos ensina, Senhor, a Te reverenciar da forma devida. Pai, que o nosso coração saia daqui nessa noite, não apavorados, mas gratos pelo Evangelho que o Senhor nos permitiu conhecer. Gratos, Senhor, porque o Senhor nos deu o conhecimento daquilo que o Senhor preparou para nós, como diz a Tua palavra, que nem olho viu e nem ouvido ouviu, mas o Senhor revelou através de Cristo Jesus. Seja com a Tua igreja, seja com o Teu povo. Que essa semana lembremos que Teus planos são mais altos do que os nossos. Que o Senhor não pensa como nós. Às vezes, o que para nós é luta, desespero, para Deus é apenas uma lição, na qual Ele está trabalhando e nos ensinando e nos salvando. E eu te peço, Pai, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Faz isso, Senhor, para a glória do Teu nome, para que possamos testemunhar do Teu poder e dos Teus feitos sempre. Esse é o desejo do meu coração. Eu te coloco assim a minha oração e peço, dá-nos essa graça nessa noite. Meu Deus, assim eu te oro, assim eu te louvo, abençoa também essa semana, em tudo que viermos colocar na nossa mão. Deus, que possamos ver o Teu agir e os Teus feitos. Assim eu te oro, assim eu te peço e te agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém. A igreja se assenta por 1 minuto.